Opa, e aí, beleza? Tudo bem? E o Deep State divulgou, tá, o balanço de fevereiro. Como é que foi a situação do avanço russo em quilômetros quadrados, tá? Eu vou já mostrar aqui, compartilhar para você. Mas o que mostra é o seguinte: tudo é bem relativo, tá? Tudo vai depender da narrativa. Se compararmos com, por exemplo, o mês anterior, foi bom. Se compararmos com o ano anterior, o mesmo período, também foi bom. Se formos comparar com, por exemplo, sei lá, setembro, outubro, então foi ruim. Tudo é, como eu falo, relativo, você vai entender melhor agora. Deixa eu trocar aqui. Lembrando que esses dados do Deep State, ele representa quase que mais ou menos a situação real. Evidentemente, alguns setores, os russos avançaram um pouquinho mais, como em Kursk, mas precisamos ter um embasamento de algum setor, de alguma área, de algum instituto. E vamos, né, como eu não tenho de outros lugares para comparar, então vamos de Deep State. Então tá aí o gráfico do Deep State, tá em ucraniano. Eu coloquei algumas informações em português para facilitar aqui o entendimento nosso. E aí, por exemplo, aquilo que eu falo, fechou o mês de fevereiro, tá? Aqui, ó, com 192 quilômetros quadrados conquistados. Foi um pouquinho mais se comparado com outras instituições, tá? Nós tivemos um pouco mais de 10 povoados e vilarejos conquistados pelos russos, dos mais diversos, tá, locais dos mais diversos. E é aquilo que eu falo, se formos só comparar com janeiro de forma direta, janeiro foram 325 quilômetros quadrados e fevereiro 192. Caiu. Só que quando a gente compara com o ano passado, que foi 118, então houve um aumento. Isso se deve basicamente, tá, a dois fatores. O próprio Deep State traz essa informação e também mais ou menos aquilo que eu penso. O fator clima, tá, é importante, interfere. É tanto que você vê que o mês de janeiro, fevereiro e março é um período extremamente difícil, inverno. E no caso de março é ainda pior porque começa a etapa do degelo. Então, dependendo do setor e como as tropas estejam, esse avanço termina sendo ainda pior para os russos, como foi no ano passado, tá? Então, vai depender muito de como estamos agora. Temos, apesar de que, por exemplo, os ucranianos focaram no mês de fevereiro em três setores, né? Três áreas. Os ucranianos focaram em Kursk, de novo, tentaram alguma coisa, tentaram um movimento que falhou, né? Teve um movimento que falhou, não funcionou. O movimento tá aqui, né, nessa região de floresta. Então não funcionou tão bem. Teve mais acima uma tentativa que também não funcionou, né? Outro setor que terminou, no caso, os russos hoje avançando bem mais, inclusive do que está aqui nesse mapa do Live U Map. Eu tô pegando ele por ser mais rápido de movimentar, tá? Temos o setor de Toretsky, que é um setor que também os ucranianos investiram bastante, focaram bastante nesse setor. Funcionou, tá? Nesse setor de Toretsky aqui especificamente funcionou, tem funcionado, tem segurado as tropas, tem feito até alguns avanços, alguns testes de avanços no setor e tem funcionado bem. Outro setor que não chegou a ter grandes avanços do lado ucraniano, mas segurou as tropas, foi o setor Pokrovsk, tá? Então esses três setores, basicamente, deixa eu ver se eu consigo colocar os três juntos aqui numa mesma imagem. Quase. Então, ó, aqui em cima, Kursk, nesse setor aqui, Pokrovsk, junto com o Toretsky. Esses três setores, os ucranianos fizeram um trabalho especial e conseguiram, tá, segurar um pouco as tropas russas. Em compensação, em outras áreas, como mais aqui acima, tá? Ó, nesse setor, acima de Sloviansk, no setor nordeste de Sloviansk, tem ocorrido movimentações interessantes devido ao rio Oskil.
os russos conseguiram dominar a situação. A própria situação lá em Kursk também, né? Os russos estão avançando muito rápido. No finalzinho agora do mês, outro local que teve grandes avanços interessantes foi o setor de Andrivka, né? Que é esse setor de Kurakov. Foi extremamente importante e junto com, em termos de território, um dos lugares mais importantes com certeza foi o setor Velika Novozilka. E esse sim, então, teve avanços. Todo esse setor aqui, um setor que houve há muitos avanços do lado russo, tá? Muitos avanços significativos do lado russo e tudo isso, né, focando nessas áreas. Vou mostrar aqui de novo o gráfico. Então, se compararmos tudo, aquilo que eu falo, tudo vai depender de comparar quem com quem. Se compararmos novembro, a situação que estava no outono, né? Então foi o auge, o ápice da coisa toda em termos de terra, né, de território. Em janeiro e fevereiro agora de 2025 tem um fato interessante que é a quantidade de aldeias, de povoados que os russos têm conquistado, tá? São áreas menores em termos de tamanho. E mais importante, nós tivemos basicamente só o setor ali próximo, Andrivka e tudo mais, né? Mês de fevereiro. E, evidentemente, o que é que está previsto? Março, comércio de gelo. Então, tem uma tendência natural do degelo ocorrer e de ficar mais difícil a movimentação, tá? Então, qual vai ser a vantagem russa? É que, diferente do que aconteceu no ano passado, se formos comparar como os russos estavam em março de 2024 e como os russos vão iniciar março de 2025, alguns territórios terminam sendo vantajoso. Vai ser ruim avançar? Sim, vai ser ruim avançar. Só que todo esse setor de Velika Novozilka, os russos estão num ritmo muito bom. Não só, dependendo do setor que ele vai avançar, não vai ter tanta dificuldade assim de avançar. E mais do que conquistar áreas em si, em quilômetros quadrados, está o que é que eles vão conquistar, tá? E aí vão ser áreas importantes e relevantes para todo esse setor aqui de Donetsk, de uma forma geral. Tem outro fato interessante aqui, tem o caso de Kursk, que agora em março nós teremos muitas surpresas e possivelmente o fechamento desse caldeirão de Kursk, pelo menos é uma aposta que eu estou vendo, interessante, baseado no que está acontecendo, tá? Baseado na movimentação atual das tropas. Por mais difícil que seja esse período de degelo, então vai ter que fazer login, vou ter que usar outro, vai dar para usar o mapa do jeito que eu imaginava, mas enfim. Mas vai ter que fazer outro login, não dá para fazer login agora. Mas esse setor aqui de Kursk é um setor que tem uma tendência natural de se fechar cada vez mais, tá? E vamos ver o que é que vai acontecer, como é que vai se dar esse fechamento. E então pode ser que não cheguemos a ter muitos avanços em quilômetros quadrados em si, tá? Hoje está por volta de 396, 386 quilômetros quadrados, tem variações, tem sistemas que eu já cheguei a ver de mapas. E esse setor está com 350 quilômetros quadrados apenas ocupado, dos 1.100 que os ucranianos ocuparam, hoje chega por volta de 350 até 390 no máximo, tá? Dependendo do sistema de mapas. Isso aqui especificamente, que é o Divigen, está por volta de 350 quilômetros quadrados. O Deep State está marcando algo em torno de 396 quilômetros quadrados, tá? Tem uma diferença de 50 quilômetros, que são alguns setores que estão ainda com um delay, que só vão reportar, acho que amanhã ou depois de amanhã, que é esse setor aqui mais ao norte. Eles estão demorando, tá? Então, um processo bem lento de atualização desse sistema. Mas o fato todo é que, então, algumas áreas, como lá em Velika Novozilka, como aqui em Kursk, tá? Vai ser interessante a movimentação, vai ser uma movimentação bem legal. Deixa eu voltar para o outro mapa. Esperar um pouquinho, deixa eu fechar aqui o... Então, outro setor que... Aí esse sim vai ser mais lento o avanço, vai ser no setor de Sloviansk mesmo, porque há aqui um atoleiro maior, é mais complexo esse avanço.
mas em outros setores que não tem tanto atoleiro assim, então veremos um processo de aceleração, principalmente esse setor aqui de Velika Novozilka, e depende muito do que os russos estão mirando. Se vão mirar, mais uma vez, eu sempre estou dizendo, não está claro ainda, passou o mês de fevereiro, não ficou claro, era se esperado que ia ser lento, tá? Mas não ficou claro se os russos vão focar em Dnipro ou em Zaporizhia, em que rumo vão tomar de fato, ou se nenhum nem outro vão só focar em conquistar o restante dos territórios que ficam, tá? E, enfim, vamos aguardar esse mês de março. Historicamente, vai ser um mês em que vai ter uma movimentação em quilômetros quadrados menor, mas vamos ver se em outras áreas vai terminar favorecendo tudo isso. Está aí, então, as informações do balanço geral. Tem outras informações de balanço geral, mas eu prefiro não estar trazendo, porque envolve quantas baixas teve de um lado ou do outro. E como eu não costumo trazer esse tipo de informação, eu acho um certo equívoco, tá? Os dados não são confiáveis. Ora, os mapas, nós vamos vendo as imagens que vão chegando, o pessoal vai fotografando, vai marcando. Há uma certa mentira, um certo delay, você tem que ter um pouco mais de cuidado, mas de qualquer forma ele fala um pouco mais a verdade, só demora a retratar, mas fala. Já quando se refere a baixas, destruição desse tipo, quantas morreram, quando isso, aquilo, outro, civis, equipamentos, aí eu prefiro não estar divulgando, tá? No máximo eu divulgo quantos drones foram abatidos, porque, enfim, basicamente só isso, mas no mais eu evito trazer. Mas foram baixas consideravelmente altas dos dois lados, principalmente do lado ucraniano. Isso aí dá para comentar pelo menos desse jeito. No mais é isso. Valeu, grande abraço.